Bom, o coordenador da pré-campanha do Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho, informou nesta segunda-feira ter entrado com representação no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para denunciar contas falsas que atacam Flávio Bolsonaro nas redes sociais. Rogério disse que os alvos principais dos ataques são Flávio Bolsonaro e os pré-candidatos à reeleição ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL. De acordo com Marinho, a campanha identificou pelo menos 20 mil perfis falsos, que teriam movimentado em torno de 20 milhões para impulsionar propaganda que difamasse o senador Flávio Bolsonaro. Marinho teve esse encontro com o ministro Cássio Nunes, que é presidente do TSE, e pediu que ele conceda uma liminar para retirar os perfis falsos de circulação. Olha, esses dados, eles chamam a atenção. A gente está falando aqui de 20 mil perfis, impulsionamento, grana de 20 milhões. Isso é impressionante, e vale aqui lembrar, para quem, enfim, possa eventualmente dizer, olha, isso daqui é liberdade de expressão e tal. Conta falsa não é liberdade de expressão, não, porque tem uma única coisa que a nossa Constituição impede, a única restrição real, não a que inventam, não a que o neoconstitucionalismo inventivo criativo dos nossos ministros inventa. Não. A única restrição é o anonimato. É vedado o anonimato. E isso daí me parece que, claro, uma conta falsa, ela está se valendo do anonimato, né? Inventando um perfil que não é o real, para poder falar. Então, a gente está diante aqui, sim, de uma restrição que deve mesmo ser feita, né, em relação à liberdade de expressão. Olha, eu tenho até aqui direitinho o artigo, vou contar para vocês já, que é o seguinte, o artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, que diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Portanto, tudo que não é anônimo é liberdade de expressão. É isso que a Constituição desejou. Olha, eu vou passar para o debate aqui, mas neste momento a gente se despede de parte da nossa rede de emissoras de rádio e televisão pelo país. Fique agora com a sua programação local. Deixa eu te fazer uma pergunta técnica, desculpa o leigo aqui. O que seria considerado na Constituição anônimo? Imagina que você cria a tua rede social, não coloque foto e coloque um nome X, com várias letras, por exemplo. A própria empresa não conseguiria rastrear que chegaria em você, André Marcília, que é uma pessoa com nome, CPF. Como é que funciona essa consideração do que é anonimato? Não, porque hoje você não é obrigado, né, a colocar essas informações no seu perfil, né? Quando você se inscreve na plataforma, você pode inventar essas informações, né? Enfim, inventar também dados e assim por diante. E para você, usuário, que aí que é o problema, as plataformas, o que eu acho que deveria ser a regulação das redes sociais, a gente fala muito de regulação. Ah, você é contra a regulação? Eu não sou contra a regulação nenhuma, eu sou advogado. Se eu fosse contra a regulação, eu não tinha profissão. Mas tem que ser feita uma regulação que proteja a liberdade de expressão e não que viole a liberdade de expressão. Uma boa regulação seria, sabe qual? O seguinte: exigir que as plataformas colocassem o CPF, ou desse. Cada um de nós, quando nos inscrevemos, abrimos um perfil, a gente tem que colocar ali o nosso RG, o nosso CPF, e quando alguém quiser entrar com uma ação, a plataforma entrega. Hoje, você não precisa dar esses dados para você ter um perfil, você inventa um perfil, e se você quer processar o perfil que falou alguma coisa de você, você precisa entrar com uma ação judicial para que a plataforma seja obrigada a te entregar essa informação. E aí tá errado mesmo. E aí gera isso. Gera um problema sério de 20 mil contas, 20 milhões, e o senador Rogério Marinho deu uma declaração, eu queria até achar aqui, em que ele diz o seguinte: ele falou, eu quero saber qual foi o cartão de crédito utilizado para pagar esses 20 milhões para impulsionar essas contas falsas contra o Flávio. E aí? Tem algum palpite? Olha, isso dava um programa inteiro. Eu
Vamos guardar para outro dia essa discussão do anonimato, porque eu confesso a você que eu nunca entendi muito bem essa história da Constituição. Por que anonimato é inconstitucional? Por isso foi minha pergunta, exato. Que não era. Antes não era. Mas por quê? Dom Pedro brigava nos jornais sob anonimato. Sim, algumas das grandes obras da literatura mundial foram escritas em pseudônimo. Mas, enfim, vamos deixar isso de lado. Robô em rede social é uma das coisas mais comuns. Qualquer pessoa que tem o mínimo de visibilidade na rede social tem robô seguindo. Sabe como é que se reconhece o robô? Você vai lá, a foto geralmente é um animalzinho ou não tem foto nenhuma, tem um nome muito simples e vários algarismos e tem 3 seguidores. Pode ter certeza, é robô. Isso é criado automaticamente. Você pode desenvolver um aplicativo que saia criando contas em redes sociais. E para que você usa isso? Para várias coisas, entre elas para atacar. Você pega vários desses robôs e começa a criticar uma determinada conta. Isso é uma coisa de tecnologia. Essa é a minha opinião, é impossível se lutar contra isso. Você tem que aprender a conviver com isso. Isso é uma característica das redes sociais. Não há como você regular isso. A internet, ela tem um viés nesse sentido, é anticonstitucional, porque a internet favorece o anonimato. Basta lembrar que uma das coisas mais inovadoras da internet, mais poderosa, é o Bitcoin, que é essencialmente anônimo. Não há como você acabar com o anonimato do Bitcoin sem você acabar com o Bitcoin. Eu acho que esse é o futuro da internet. Só que isso é um mundo novo. A maioria dos políticos é ainda analógica, eles não entendem muito bem como é que funciona isso. Então, na minha opinião... Mas você é a favor do anonimato? Não, eu sou a favor do anonimato. Por que eu tenho que... Se eu não estou fazendo nada de errado, você está partindo do pressuposto que eu vou cometer um crime e aí eu tenho que colocar o meu CPF? Por quê? Eu não posso ter 50 contas, cada uma com nome diferente. Eu quero falar sobre esporte, eu quero falar sobre economia, eu quero falar sobre um assunto que não me interessa, me expor a minha identidade. Porque o problema é que eu não consigo responsabilizar você. Mas por que você está assumindo a priori que você tem que me responsabilizar? Porque o Estado de Direito se baseia nisso. Você está fazendo igual aquele juiz que você criticou outro dia. Tá vendo? Você está assumindo que você tem que me responsabilizar. Se eu fizer alguma coisa errada... Eu estou assumindo que eu posso te responder. Eu tenho que poder... Você está culpando antes de ele fazer algum tipo de coisa. Não é isso. É que assim, eu preciso ter a possibilidade... Ter a possibilidade de alcançar alguma coisa que te responsabilize. Porque senão... Você proíbe as pessoas de brincar carnaval fantasiado? Bom, já proibiram, né? Porque proibiram os... Porque se eu for estender a lógica, você não pode sair fantasiado de Batman na rua, porque você não vai ser identificado pelas câmeras do Smart Sampa ou... E aí, se a pessoa que está fantasiada fizer alguma coisa de errado, como é que você vai identificar? Mas vamos lá, então vamos usar esse exemplo. Maravilha. Então capacete. Vamos usar esse exemplo. O capacete. O cara tá no carnaval, porque aqui não é o cara que tá no carnaval com a máscara. Aqui a questão é o cara tá no carnaval com a máscara, ele faz alguma coisa errada, a polícia pega e vira para ele e fala o seguinte: esteja preso. Aí ele é levado para a delegacia de polícia e fala assim: deixa eu ver aqui a sua identificação, toca aqui o piano, né, para eu ver a sua identificação. Ele vai lá e fala assim: não. A máscara está também aqui nos meus dedos, eu não vou ser identificado de nenhuma forma, eu não vou tirar a minha máscara, eu não vou passar aqui o piano para você me identificar, eu não posso ser identificado de nenhuma forma. É isso, o anonimato aqui não é colocar a máscara. Você pode, por exemplo, colocar o teu CPF num perfil de rede social, mas... colocar o nome do seu perfil, em vez de Roberto Mota, você coloca lá. Você já se identificou quando você colocou o CPF. O Carioca 26. Tudo bem. O problema é o seguinte: se você comete algum ilícito, como é que eu chego em você? Você está totalmente anônimo, blindado. Então, o que você está sugerindo é o seguinte: que a pessoa, antes de sair para a rua, ela tem que dizer: olha, eu sou fulano de tal, tá aqui meu CPF, eu estou fantasiado de Batman e
Você está pedindo para as pessoas se identificarem. A primeira coisa, se identifica, depois entra na rede. Você está pré-julgando antes de uma ação que ele pode fazer alguma coisa. Coisa errada. Não, mas senão a gente então tem que acreditar, por exemplo, que RG é ilícito. Entra na rede. CPF ninguém devia ter. Entra na rede. Se você sabe. Nome não pode ter. Então, mas de novo. Sobrenome não pode ter. Tudo isso te identifica. Mas essa discussão é muito boa, porque o Mota falou. Exato. Que não tinha que ter CPF, RG nem nome. Não, eu acho que você você obrigar as pessoas a se identificarem como pressuposto de que isso é necessário, porque elas eventualmente podem cometer uma coisa errada no futuro, quando você obriga todo mundo a se identificar com essa premissa de que pode vir a acontecer alguma coisa errada, você está falando do ambiente digital. O ambiente digital é um outro mundo. O ambiente digital não funciona assim. Mas se você... Aí eu devolvo a provocação do juiz, né? De pensar como juiz. Essa história de o ambiente digital é outro mundo é a porta de entrada para certa pessoa dizer assim, a internet é uma terra sem lei, precisamos regular. Não precisa regular porque as regras já existem fora da internet e valem na internet também. Marcília, se a gente criar um ambiente à parte, a gente cria a possibilidade do Estado virar e falar assim, opa, tá aí um negócio que eu não regulei ainda. Mas é o que ele está fazendo. Mas já é o que está acontecendo. Mas esse é o erro. O erro do Estado é querer regular o que já está regulado. Se a gente disser, não está regulado. Aqui ou o erro é antes, ele querer regular. Mas a discussão é prévia. Porque o Mota falou uma coisa, desculpa te interromper, que me chamou muita atenção, até escrevi aqui, que é o seguinte: os políticos são analógicos. E quando ele fala isso, pressupõe que todos nós aceitamos determinadas regras como convencionais e que são supostamente inquestionáveis. Só que o mundo mudou, a tecnologia é diferente. Está aí o Bitcoin, está aí o blockchain para questionar e para mostrar que não. Eu, particularmente, sou contra a existência de Banco Central. É uma discussão que a gente pode ter horas aqui. Eu sou contra a existência. Por quê? E tem livros e literaturas falando disso nos anos 40 e nos anos 50. E deixa eu te dar um exemplo. Para te mostrar como essa lógica não necessariamente leva ao resultado que você está imaginando. Você nunca recebeu um golpe pelo celular de falso sequestro ou de... Não só recebo, como eu acabo dando, porque em meu nome, não tem aquele golpe do advogado, ligam lá para os meus clientes e falam assim, olha... Ou o cara é tão insistente e fala, tá bom, leva, vai, mas para de me ligar. Ninguém consegue uma linha de celular no Brasil sem ter dado um CPF antes. Ninguém. Você faz compra em plataforma, no minuto seguinte já estão acostumados. Quando eu defendo essa linha de raciocínio, muita gente pergunta, mas como vai ser isso? Como vai ser aquilo? Nem todas as situações você tem explicação hoje. Você vai descobrindo muitas coisas. Mas quantas vezes me perguntam por algo que a gente responde e fala, isso já não acontece? Como ele acabou de fazer aqui. E a gente fica parado pensando e falando, é verdade, isso já acontece. Então, meu único ponto, desculpa te interromper, meu único ponto é, a tecnologia é um novo mundo. O blockchain está aí como um novo mundo. Se nós usarmos o nosso pensamento analógico para tentar explicar esse mundo, esquece, você não vai explicar. Não, mas veja só, se eu partir do pressuposto, da premissa de vocês, eu preciso concluir que advogado não deve existir. Que lei... Isso a gente guarda para um outro programa. Você, caro espectador, tá aí, uma enquete. Você acha que advogado deveria existir? Não eu especificamente. Ou mudar as suas funções radicalmente, como todas estão em ampla mudança. A OAB... A inteligência artificial, até para isso não pegaram outro dia, acho que foi no Rio de Janeiro, né? Um juiz que tinha colocado a jurisprudência inventada por inteligência artificial. Disseram que eles estavam aprendendo. Tudo bem, eles estão aprendendo. O juiz pode aprender, o advogado tem que tomar piaba se não aprendeu. Eu acho que o que a gente resume disso tudo rapidamente, desculpa te interromper, é o seguinte: coloquemos as nossas convenções que nos foram ensinadas há décadas à prova. Coloque à prova. Porque as instituições que nos ensinaram lá atrás, na minha opinião, ela não apenas não explica, como ela atrapalha o funcionamento do mundo de hoje. Bom, então meus colegas aqui estão concluindo que lei não deve existir, que Constituição não deve existir, advogado menos ainda. É isso? É isso que vocês vão me aprontar hoje? Eu acho que você levantou um ponto muito interessante, Marcília, que é o seguinte: o advogado tem uma função super nobre e que é cada vez mais importante no mundo de hoje, né? Que é ajudar as pessoas a responder essa pergunta que você falou. Que leis devem existir?
Quais são as leis que devem existir? Por que uma lei é justa, correta, necessária e outra é absurda, é totalitária? É porque a gente está vivendo num mundo onde o direito é completamente relativizado, né? E isso é uma coisa que o cidadão comum tem dificuldade de entender. Hoje, a opinião jurídica é uma, amanhã ela virou 180 graus a direção dela. Então, essa função que o advogado tem, né, que tem a ver com isso. Por quê? Eu queria que alguém respondesse por que a Constituição brasileira proíbe o anonimato? Onde o anonimato viola o direito de alguém? É nesse lugar. É porque assim possibilita a responsabilização. Mas isso... É uma forma de te carimbar e dizer assim, se você fizer algo errado, eu te alcanço. Mas eu acabei de te dar um exemplo de uma atividade onde não tem anonimato nenhum e não tem responsabilização, porque é uma das indústrias mais prósperas desse país, é dos golpes por telefone, e todo mundo tem que ter um CPF. Então, eu acho que essa função do advogado é insubstituível. Agora ele quer me agradar. Não, quer me agradar. Porque isso está na base do Estado. A ideia de leis, a ideia de direito, está na base do Estado. Se vira tudo bagunça, se é tudo a decisão que sai da cabeça do magistrado de acordo com a conveniência dele, o que sobra? Talvez isso explique rapidamente. Tem um livro que chama A Lei, de Frederic Bastiat, que é um economista do século XIX. Fantástico. O grande funcionamento... Século XIX, hein? Começo do século XIX. Ele fala justamente o seguinte: qual é a função da Constituição? Talvez seja isso que você esteja falando, né, Motá? Ela foi completamente perdendo o sentido, e a Constituição, que você mesmo mencionou ontem aqui, Marcília, deveria ser apenas para limitar a capacidade do Estado interferir em nossas vidas e acabar com a nossa liberdade, e pelo contrário, hoje ela é o oposto disso. Hoje, ela permite que todo o Estado e toda a máquina pública deteriore por completo a nossa liberdade. E a coisa, então, é por completo uma inversão. Repito, começo do século XIX já tinha Frederic Bastiat questionando justamente isso, né? Aí você sabe que tem um livro, se for de livro eu lembrei, tem um livro do Jean Créer, que é um advogado francês. Ele, no início do século, em 1908, ele escreve um livro e ele coloca na epígrafe do livro, o livro dele chama A Vida do Direito e a Inutilidade das Leis. É ótimo. É aquele tipo de livro que o título, ou o livro é péssimo ou é muito bom, né? Não tem como, não tem meio termo. E aí ele coloca na epígrafe do livro o seguinte: primeiro que ele já começa Jean Créer, advogado. É só isso. Não põe aquele monte de títulos. Ninguém não estava nem aí. Já enalteço isso. Já era. E ele põe assim: vê-se todos os dias a sociedade reformar as leis. Nunca se viu a lei reformar a sociedade. Não tem aquela frase: se os homens são honestos, as leis são desnecessárias. Se os homens são desonestos, as leis são inúteis.